O seu primeiro erro é achar que religião, fé, é evidência anedótica. Não é nada disso. Primeiro existe a lógica racional da existência de Deus, que não tem nada de anedótico, e depois existe a revelação. E aí que nós entramos naquela questão de por que existem religiões com preceitos morais diferentes. Antes de chegar nisso, vamos falar sobre o outro absurdo que você falou aí, de que a religião não implica em Deus. Não, implica sim. A religião é a tentativa do homem de se religar com o sacro, que é o divino, um princípio absoluto, acima dos homens. E é disso que deriva a busca dos homens por um sentido que lhes dá a necessidade de uma lei moral. Porque se não houvesse nenhum sentido, se nós caíssemos num nihilismo, não existiria necessidade de uma lei moral, senão por um objetivo puramente utilitário de tentar criar um certo grau de harmonia social para que as pessoas não se matassem. Mas isso continua sendo utilitário, isso não me tiraria a necessidade de passar a perna nos outros para obter uma vantagem temporal, já que não existe nenhum sentido transcendente. Então, sim, a religião busca esse sentido, que é uma condição necessária para a busca de uma lei moral. A lei moral existe independentemente da nossa vontade, mas é preciso que o homem queira buscá-la e obedecê-la, senão nós não temos a sua aplicação na prática. Isso não se dá sem a busca desse sentido. Aí você pode falar, não, mas eu sou uma pessoa boa, independente de religião, eu sou ateu e sou uma pessoa boa. Muito bem, existem ateus bons, existem católicos horríveis. A pior pessoa que eu conheço é um católico fervoroso, um desgraçado, hipócrita. Mas o fato é que só é possível dizer este cara é um ateu e é bom, esse cara é um católico e é ruim. Essas palavras que eu estou usando, o cara é mau, o cara é bom, não são possíveis sem a existência de um princípio moral absoluto, universal, que não dependa de opinião, que não seja doxológico. Agora, como é que isso vai existir se ele for resultante apenas de uma regra? Mesmo que essa regra obedeça a certas condições lógicas da argumentação humana. Nós não cairíamos naquele erro que o Wittgenstein apontou, de querer sublimar a lógica da nossa linguagem? A lógica da nossa linguagem tem um escopo limitado no universo. Ela não abrange a realidade cósmica, cosmos, vem dessa ordem que existe no universo. E que não pode ser abrangida pela nossa vã linguagem. Eu não consigo explicar para o meu médico o que eu estou sentindo. Doutor, eu estou com um treco aqui. Eu não consigo explicar para ele o que eu tenho aqui. Eu falo, é um negócio que dá uma dor assim, sabe? Então, olha a limitação da nossa linguagem. Como é que você quer derivar toda a lei moral do universo com linguagem? Não é possível. Agora, os religiosos, você deu exemplos bem infelizes aí, pelo menos do seu ponto de vista. Você citou o budismo, você citou o hinduísmo, como se eles não buscassem Deus. Só para citar eu não entendo muito de shintoísmo, tá? Mas, eu sei, você está falando que nem toda religião implica em Deus. Mas só para citar um dos exemplos que você falou, o hinduísmo. A escola de Vedanta, o hinduísmo, eles falam, olha, o karma, o negócio, você foi mal, você vai nascer igual uma lagarta. Se foi bom, você vai nascer igual o cobra, assim, bonitão. Então, o karma, segundo a escola de Vedanta, só pode existir se existir um princípio inteligente, pessoal, para guiar. E essa escola de Vedanta, embora não seja a religião verdadeira, obviamente, ela tem um quê de verdade, porque a verdade se manifesta de várias formas. Você pode ter até um muçulmano falando alguma verdade ali. Agora, o fato é que existem muitas religiões, mas só uma é a correta. Uma pessoa religiosa tem que saber disso. Porque se eu acredito na minha religião, eu sigo a minha vida, eu aposto a minha eternidade numa religião, é porque eu acho que as outras estão erradas. Não que elas estejam inteiras erradas, porque tem coisa certa até em Marx. Mas só uma religião é totalmente consistente. Por isso que nem todas têm preceitos morais válidos. Por exemplo, se uma shura no Corão manda você bater na sua mulher, óbvio que ela está errada. Ela está errada porque o Islã não é a religião verdadeira. A religião verdadeira é a religião de um Deus que se revelou e que morreu na cruz por nós. Aí o relativista pode chorar à vontade, mas essa é a religião verdadeira. Eu acredito nisso. Eu baseio toda a minha ética nisso. Mas você não precisa ser cristão para entender isso. Existe o que se chama, né, em teologia moral, existe a moral teológica voluntária, que é aquele cidadão que não acredita necessariamente em Deus, mas que ele vê a racionalidade dos 10 mandamentos, ele vê o fato de que uma sociedade que obedeça esses preceitos é uma sociedade moralmente saudável e ele segue. Então, o meu debate aqui não tem nenhum teor religioso, ele é um teor puramente filosófico. Aí você, em mais alguns pontos, você falou, saindo já da religião, você falou um pouco de Mises, né?
Mises discorreu sobre a praxeologia, sobre a realidade, o método em praxeologia, mas ele deixou muito claro que a praxeologia é uma ciência isenta de juízo de valor. O homem age, o homem não age, a utilidade marginal decrescente, isso é muito útil em economia, mas não é suficiente para que nós tenhamos uma visão holística da realidade que englobe fatores morais. E digo mais, não se faz economia sem fatores morais. Porque se o objetivo da economia é prático, ela não faz o menor sentido deixar as questões morais de lado, já que sem elas nós vamos ter objetivos distorcidos, critérios de utilidade distorcidos. Não vai ser nem econômico. Então, não usa o Mises, porque o Mises ele deixou claro que aquelas regras lógicas da praxeologia são isentas de uso de valor. Aí você vai cair sim na guilhotina de Helm. Agora, o que mais que você disse? Sim. Você disse que... Eu vou falar um pouco mais sobre a questão das regras, né? Que a regra não é uma pessoa. Pois é. Se nós estamos tentando definir uma ética, uma filosofia moral, é para quem? Não é para as pessoas? Então, as pessoas são a finalidade delas. A teleologia moral está na pessoa. Não na regra. A regra não é para ser respeitada por si só, a não ser que ela seja útil para as pessoas. Só que a regra é uma pessoa. É a vontade de Deus, que é uma pessoa. Aí sim, nós temos uma lei moral que é ao mesmo tempo consistente do ponto de vista teleológico e também do ponto de vista etiológico, causal. Então, se a causa e a finalidade das regras é a mesma, nós temos uma consistência moral. Por isso que só com a existência de Deus é que essa conversa faz sentido. Não é a partir do fato de eu argumentar. Porque, olha, eu posso argumentar, mas isso não significa que eu estou reconhecendo todos os direitos de propriedade como você concebe. Eu posso, por exemplo, argumentar que eu tenho direito de propriedade nas minhas cordas vocais, por isso mesmo estou argumentando. Muito bem. Mas eu não acho que você tem direito de propriedade em cima da sua fazenda. Por N motivos. Eu não violei, eu não caí em uma contradição performativa. Porque eu não estou usando a sua fazenda para argumentar, eu estou usando a minha voz. Então, esse é um argumento do Robert Murphy contra Hoppe. Outro argumento do Robert Murphy é o seguinte: o que nós consideramos como argumento racional? Você mesmo concordou comigo que uma criancinha não tem condição de argumentar a favor de consentir com o sexo, porque isso seria pedofilia. Agora, na cabeça, eu concordo. Agora, na cabeça de quem se dará essa aferição, esse julgamento? Se dois gregos, vamos supor que tenha dois gregos ali na ágora discutindo direitos dos povos bárbaros. Para eles, o povo bárbaro tem todo o sistema de pensamento inválido, porque eles são bárbaros. Então imagina dois gregos argumentando sobre o direito de um bárbaro. Vai sair problema, vai sair besteira. Quem resolveu esse problema foi o cristianismo. Antes do cristianismo, todo mundo era bárbaro, negro não tinha alma, índio não serve para nada. Foi o cristianismo que resolveu isso. Porque o cristianismo descobriu que o sujeito moral não advém da razão nem da argumentação, vem da alma, vem da dignidade humana intrínseca, por ser criado a imagem e semelhança de Deus. Você pode não acreditar nisso, mas sociológica, historicamente, foi isso que nos deu direitos. Outra coisa, vai anotando aí que é muita coisa, né? Quando você fala que ao argumentar nós estamos excluindo a possibilidade de agressão, e que uma vez que se inicia uma agressão, cessa a argumentação, eu discordo completamente. Eu acho que é o contrário. A argumentação, ela não é um ramo da ética, como propõe o Habermas. Para mim, a argumentação é um ramo da estratégia militar. Eu só estou argumentando porque existe a possibilidade de agressão. A agressão, enquanto objeto, paira sobre nós enquanto nós argumentamos. Existe a possibilidade de que um de nós dois cometamos uma injustiça um contra o outro. Um dia eu vou te agredir, um dia você vai me agredir. Para evitar esse tipo de coisa, nós argumentamos. Se não fosse essa possibilidade, não precisaria de argumentação. Então, é o contrário. Nós só argumentamos porque existe a possibilidade de conflitos. Sem conflito, sem argumentação. Ninguém argumenta no Jardim do Éden. Imagina o Adão e Eva, não, me dá essa maçã aqui, não, a maçã é minha. Não, ausência de escassez, ele não tem por que ter argumentação no Jardim do Éden. A não ser quando entra o conflito. Então, eu acho que é meio que o contrário do que você falou. E para finalizar, você falou do Bris, né, do Brit Milá, que é a circuncisão judaica. Olha aí,
Já temos uma discordância. Você chamou isso de mutilar o pin do bebê. Se não me engano, o Stephen Molyneux também acha isso. Mas olha só, Jesus Cristo passou pelo Brit Milá. E a Sagrada Família, seguindo a lei, falou, não, vamos circuncidar Jesus Cristo. Você acha que eles são criminosos? Você acha que eles são mutiladores de crianças? Ou eles são santos da Sagrada Família? Eles são santos. Porque o Brit Milá, ele tem vários argumentos a favor dele, médicos, inclusive. Eu não tenho a menor formação para te dizer se ele é válido eticamente, medicamente ou não. Mas o fato é que ele era um ritual na antiga lei que devia ser seguido. Então, para mim, ele é ético. Hoje eu não sei, porque hoje a lei mudou. Cristo superou a antiga lei, mas eu não vou argumentar isso. Porque talvez o Brit Milá tenha a sua razão médica de ser. E o bebê, ele não tem condição de argumentar contra, porque ele é um bebê. Então, tá aí um exemplo de que a ética argumentativa não é suficiente para resolver nossos problemas. Eu falei demais, vai lá. Só vou acabar de anotar. Tem 2 páginas, espera aí. Ato 3. Primeiro erro é achar que fé é anedótico. Não fiz essa afirmação. Eu tô dizendo que daí a questão de tu pegar e argumentar que uma religião está acima da outra é simplesmente, eu acho, daí se torna uma anedota. Tu daí diz que Deus não é uma questão de fé, é uma questão de comprovação lógica. Tá, eu peço que tu me prove Deus, por favor. Tá? Religião implica sim Deus. Então tá. Deus, tu falou que é uma pessoa, é um ente, um ser. Como é que então, por exemplo, o budismo não tem isso? Mas tem o Buda. O Buda não é um deus. Isso daí é claro no budismo, dentro do shintoísmo, dentro também, vamos colocar aqui do taoísmo, tá? Tao Te Ching, caso, também gosto de ler algumas coisas do gênero. Toda essa questão, tu volta no ponto que eu coloco na mesma pergunta que eu fiz na primeira parte. Se toda religião busca Deus, por que tem religiões que não tem Deus? Não consideram a ideia de um Deus onipotente e tudo mais, ou coisa do gênero. Tu pode dizer que daí existem vários tipos de Deus, várias definições de Deus, Deus de cada sabor, fica contigo, tá? Homens buscam sentidos. Isso aí seria uma prescrição de fim, não importa muito. Com o niilismo haveria somente utilitarismo, daí tu fala sobre assassinato, porque daí se o assassinato fosse mais útil para mim, eu poderia fazer. Não, tu não consegue justificar o assassinato. Daí tu não conseguiria justificar não ser punido por assassinato. Obviamente, tu toma as escolhas em uma questão de utilidade, porque tu até falou, em outra parte, que o Mises utiliza a praxeologia como uma ciência livre de juízo de valor. Eu já adiciono sobre isso, por favor, segure o pensamento. Tu disse aí que tinha que nem todo ateu é horrível e tudo mais, sendo que eu não me considero ateu, eu sou agnóstico, mas eu entendo o que tu quer dizer, que tu falou que tinha um cristão que é horrível. Quem seria esse cristão, só para eu saber, se tu puder dizer? Eu suspeito que tu estava falando do Papa. É isso? Quem seria? Pode desmontar, eu tô dando espaço para ti. Fora, só fazendo parênteses, esse cara, eu tenho um receio de citar aqui, porque uma vez eu citei esse cara no vídeo e um amiguinho babaca dele ameaçou me processar. Ele é daqui? Não, então tudo bem. Eu pensei que é que eu vejo tu dando rage de vez em quando com o Papa. Tá, eu pensei que Agora, você conhece o cara que roubou o Takaki? Que deu um golpe no Takaki, que roubou o Instituto Mises, chamado Roberto Lacerda Barrichello? Bom, que eu não vou falar quem é, mas sim, esse cara. Tem um cara chamado Roberto Lacerda Barrichello. Só tô falando que tem um cara, sabe? Não, eu sei exatamente que é. O Takaki veio pro Brasil e teve que voltar de cotinha. Eu tô ligado, eu lembro do tempo da vaquinha. Fora os 20, 30 mil que ele roubou do Hélio. Uhum. Fora mil coisas. Não, obviamente um crime. O dinheiro nem era do Hélio. Monopolista não tem direito desse dinheiro. Não, tem as cafajestagens dele de xingar menina de puta. Não, tá, mas a gente deixa isso aí para depois. Vamos ficar todo mundo que tá aqui no debate ficar de sobreaviso aí em relação a isso. Não, eu só queria saber se era no caso Papo, porque daí por isso que, apesar de todas as nossas discordâncias, eu tenho um respeito por você. Mesma coisa. Cara... daí tu disse que o bom e o ruim só existe como um princípio moral absoluto. Eu te pergunto se seria um argumento da moralidade que o pessoal usa. Tu responde depois, tá? Tu disse que a lógica tem um escopo limitado. Concordo contigo. A razão humana tem um escopo limitado. Kant já dizia isso. A linguagem é limitada. Concordo. Só que daí eu volto e pergunto o seguinte: como tu estava colocando que a lógica é limitada e tu estava meio que implicando que a gente não pode interpelar uma regra,
universal, algo universal por ela, como que a gente consegue chegar em Deus, que tu colocou ali, que é uma questão lógica? Então, por favor, prove Deus, e se tu puder, faça o argumento que o bom e ruim só existe com Deus, tá? Tu falou sobre hinduísmo, eu não disse que hinduísmo não tem Deus. Hinduísmo, na verdade, é uma religião politeísta, no caso. Mas tu falou sobre karma e tudo mais, falou que ele é uma religião errada, por causa que tu aposta, digamos assim, a tua vida, a tua eternidade e tudo mais, que somente o cristianismo é válido. Isso daí, se eu não me engano, posso estar errado nesse roteiro, mas seria uma fala do apostador, tipo, ou do Suck and Costa, tipo, eu já fiz isso aqui tudo na minha vida para com essa ideia em mente. Se ela for falsa, eu perdi todo esse custo. Então, tipo, tu não pode simplesmente alegar, digamos assim, com um tom meio satírico, valor trabalho sobre uma crença para fazer ela ficar certa, tá? Não estou dizendo que tu acredite nisso. Estou dizendo que não adianta pegar e dizer, eu vivi a minha vida assim, logo é assim. Tu disse que o Jesus é o certo, uma base na tua fé, tu acredita, né? Tu acha isso? E que pessoas como, por exemplo, ateus, agnósticos e tudo mais, vai ser longo porque tu fez um monte de pontos, isso aqui é a primeira página. Tem a racionalidade dos 10 mandamentos. Eu gostaria que tu elaborasse sobre isso, sobre a racionalidade dos 10 mandamentos, depois sobre como que ela emerge, porque isso aí seria o mesmo argumento se tu falar o seguinte, não, os hindus eles não se matam, isso aqui porque os 10 mandamentos estão corretos e eles são uma base moral para tudo isso. Bem, tu tá no mesmo argumento do Murray Rothbard que eu e tu discordamos. Basicamente, tu tá reconhecendo por todas as religiões que existem uma base, um princípio, né, princípio que traria todas elas numa coisa em comum, que elas defendem a mesma ideia. A gente chega em Mises. Mises falou que a praxeologia ela é a lei, é livre de juízo de valor. No caso, não é que ele não considera os juízes de valores assim como inexistentes, coisa do gênero. Ele só considera que ele não consegue saber. É uma coisa que está além da compreensão dele sobre isso. Né? Tipo, humanos decidem, eles decidem nas suas bases, de suas vivências, decisões, questões subjetivas, o que eles sentem e tudo mais. Coloca sobre questões morais, eu vejo que a base de qualquer agência moral é a autonomia da vontade, eu não sei se tu reconhece isso, tá? Tu fala sobre utilidade distorcida por não ter um princípio moral, só que eu gostaria que tu demonstrasse esse princípio moral. Daí tu vai para teologia, que tu coloca que não precisa seguir uma regra, porque a regra não é responsável sobre a teologia moral que é para os indivíduos, e a regra não é indivíduo, a não ser se essa regra for Deus ou coisa do gênero. Tu diz que tu pode argumentar reconhecendo somente a propriedade do que eu chamaria da parte, das cordas vocais. Não, porque tu tem que reconhecer do indivíduo como um todo, tu não pode fazer uma corrupção da matéria pela parte. O indivíduo, tu reconhece ele como um todo, não só como a parte. Tu vai reconhecer a propriedade dele sobre o corpo inteiro, porque ele está utilizando todo o seu corpo para argumentar. Daí tu fala assim sobre pessoas que têm questões diferentes, eles reconhecem, digamos, visões diferentes, os bárbaros, os gregos, não sei o quê. Isso são só questões de opinião. A ética, ela não é uma lei subjetiva, ela não é, digamos, um arcabouço baseado em utilidade. Ela é demonstrada pelas condições necessárias para a argumentação. Né? Daí tu fez um comentário assim, lateral, dizendo que antes do cristianismo ele não servia para nada e que índio não tinha alma. Por acaso o cristianismo foi criado lá pelos anos 1800? Por causa que, pelo que eu me lembro, foi lá pelo ano 0, né? Então, por causa que a colonização do Brasil e tudo mais foi feito sobre um pretexto cristão, até a Reconquista, que foi o que fundamentou muito da utilização dos portugueses, que fez eles expandirem para o mar e tudo mais, veio por um pretexto cristão, veio de uma cultura cristã. Então, quando tem os portugueses e os espanhóis entrando nas Américas e fazendo isso daí, eles têm sim as questões do cristianismo. O cristianismo mudou depois essa visão, mas boa parte dessas coisas foram baseadas assim na parte no cristianismo. Tem mais, infelizmente tem mais. Daí tu disse assim, argumentação não é uma parte da ética. Concordo, é uma parte da praxeologia, uma atividade entre dois indivíduos, tá? Só que ela é regulada por questões normativas. Daí tu fala que é o seguinte, a argumentação só existe porque existe escassez. Óbvio, só existe escassez porque ela é uma ação. O indivíduo aloca recursos escassos para alcançar o fim. Se escassez não existisse, não teria nem a noção de propriedade do meu corpo, porque ele não seria escasso, ele não poderia ser violado. Então eu não precisaria nem alocar ele, porque todas as ações ocorreriam simultaneamente, porque tu não teria nem escassez de tempo. Todas as ações poderiam ser feitas no mesmo momento, todos os bens seriam alocados de todas as formas possíveis. Então
essa tua crítica ela não bate no ponto, porque isso já é visto dentro do argumento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Infelizmente tem... Não, deixa eu ver aqui. Tem mais uns. Que o bris, que seria a circuncisão de crianças, não é mutilação. Sobre qual critério tu fala isso? Porque eu fico preocupado com o que tu falou depois, e isso é uma contradição com o teu primeiro ponto sobre pedofilia. Tu falou que o bris ele não é uma mutilação, né? Sendo que é claramente um corte, está alocando a genitália de uma criança, no caso de um menino, né? Porque a circuncisão é para menino. Retirando, cara, tu tá arrancando um pedaço, mutilação nesse sentido, tá? Gerando ferimentos, arrancando uma parte disso. Se o bris, digamos assim, estava correto e tudo mais, qual que é o teu argumento, qual que é a tua base, a não ser dizer que as duas religiões estão erradas, que tu fala isso contra a mutilação do clítoris de garotas no Iêmen, por exemplo? Isso acontece bastante e seria também uma mutilação de genital. Então, por que tu pode mutilar de um homem e tu não pode mutilar de uma mulher? Entenda, eu não estou defendendo que tu tem que mutilar dos dois, eu estou defendendo que tu não pode mutilar de nenhum. Tu daí disse que a lei mudou, então um princípio absoluto que seria uma lei muda, então ela está fadada à relatividade do tempo, só que daí tu vai dizer que não, que é Deus, mas tu não provou Deus até agora, tá? Eu gostaria que tu prevê. E tu disse que a circuncisão não é um problema porque o bebê não argumenta, então tu pode circuncidar ele. Então, como é que tu fala contra a pedofilia? Porque a criança e o bebê não argumentam, então tu pode fazer sexo com ele, porque ambos tu pegar e fazer sexo com ele, uma pedofilia, e tu circuncidar eles são violações de propriedade. Como é que tu sai disso daqui, Clóvis? Porque eu, sinceramente, eu não entendo o teu ponto nisso aqui. Tu tá conseguindo cair numa outra contradição e a gente só tá na terceira parte do debate. Parece que a cada questão ímpar tu se contradiz e cada questão par se contradiz. O ponto 4 contradiz o 2, o ponto 3 contradiz o 1. Então, se tu puder explicar o que está acontecendo. E aí, clã? Aqui é sua voz da consciência. Estou lhe avisando para dar like, se inscrever no canal e mandar para os seus amigos. E aí, clã? Aqui é sua voz da zoeira. Se você não gostou do vídeo, dê dislike, se inscreva no canal para boicotar e mande para os seus amigos para fazer o mesmo.